na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, está chegando aí no seu lar, no seu trabalho, no trânsito, enfim, aonde você está. Mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, programa Deus na Frente. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira. Aqui na minha esquerda está a irmã Sandra. Paz do Senhor, irmã Sandra. A paz do Senhor, queridos irmãos. Glória a Deus. E à minha direita está a irmã Carla Janaína. Paz do Senhor, irmã Janaína. Paz, irmã Aline. Paz a todos os irmãos que estão escutando nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como já dito, esse é um programa da Superintendência da Juventude, do Ministério Restauração. A nossa igreja está situada na Avenida Farrapos 312 e o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus. Nós temos como superintendente da juventude o pastor Adriano Licidoni e o nosso diretor de comunicação, irmã Janaína. O pastor Roldinaldo Goulart. Glória a Deus. Aleluia. Estamos um pouquinho nervosa, o que é natural, mas nós cremos que Deus está na frente desta programação. E é uma alegria poder estar com os irmãos e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? E nós não queremos ficar só, né? Nós não queremos estar somente nós três aqui, claro, e Deus conosco, mas queremos que outros irmãos também estejam. Então, nós pedimos que os irmãos façam o quê? Compartilhem com os amigos, com os conhecidos, deixem o like e não esqueçam de deixar os seus pedidos de oração também. Muito importante. E no decorrer do programa, irmãos, conforme a gente for citando, né, referências bíblicas e também de acordo com o tema que em seguida nós estaremos, então, compartilhando com os irmãos qual será, também pedimos a participação dos irmãos por meio do chat, que os irmãos possam compartilhar, então, mensagens da parte de Deus, citações bíblicas, também testemunhos. E agora, antes, né, de a gente dar início e anunciar qual será o tema, então, eu gostaria de pedir que a irmã Janaína nos levasse a Deus em oração, que os irmãos estivessem orando conosco, para que esta programação, assim como a palavra de Deus nos diz, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que apraz, né, a Deus fazer o que Deus quer fazer, Deus quer realizar por meio da sua palavra. Então, esse é o nosso objetivo na noite de hoje. Que esta programação, ela possa alcançar o propósito que Deus estabeleceu, possa alcançar vidas. Então, vamos orar nesse momento e seja um missionário por meio, né, dos seus status, por meio dos grupos familiares, né, por meio, enfim, eu já compartilhei com algumas colegas de trabalho, né, o link desta programação, já compartilhei nos meus status, e eu convido você a ser um missionário, ser um evangelista nesse momento, fazendo isso. Não sei se a irmã Sandra também já compartilhou. Já compartilhei com alguns amigos, e é muito importante, irmã Aline, também os irmãos dizerem de onde vocês estão falando, colocando a cidade. Exatamente. Se é a primeira vez que estão ouvindo também essa programação, seria bem interessante. Sim, Deus glória abençoe. A Deus. E a irmã Janeiro já compartilhou? Ainda não. Então, em breve vai ter a oportunidade de compartilhar. Em seguida, nós estaremos também, logo após a oração, nós estaremos divulgando o tema do programa de hoje. E logo após o tema, nós estaremos, então, com um louvor ao vivo, né, com irmãos abençoados que estarão entoando um louvor a Deus, de acordo com o tema que nós estaremos abordando nesta noite. E enquanto o louvor toca, os irmãos têm a oportunidade, então, de evangelizar. Inclusive a irmã Janaína. Amém. Glória a Deus. Irmã Janaína, ore por nós, então.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Deus que é santa, Senhor, e maravilhosa, Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos estar aqui mais um domingo, Senhor, na Tua presença, Deus. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, o domínio, Pai, do mundo espiritual, Senhor, sobre este programa, sobre todos que estarão escutando este programa, Pai, que Tu vai de encontro à necessidade de cada ouvinte, Deus, e que cada pessoa possa ser tocada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Deus, porque o Teu Espírito Santo convence, Pai, o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Estabeleça, Pai, o Teu reino, a Tua vontade, Deus, sobre este programa, sobre este estúdio, Senhor, sobre cada pessoa que está juntamente conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Então, o programa, o tema do nosso programa, no 3, nós vamos falar juntas. Bem didática, né? Bem prof. 1, 2, 3. Jesus, o caminho. Glória, não, vamos lá de novo, né? Vamos ser uníssonos, como dizem, né? Jesus, o caminho. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus, o caminho. Glória a Deus. E o nosso versículo base? É João 14:6. Amém? Amém, Estaremos irmãos. então ouvindo um louvor nesse momento. Glória a Deus. Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, pra salvar você e eu. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bata agora nessa porta pela fé. Veja como é ficar de pé, caminhar no sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz. Edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Ele é a vida que venceu a cruz. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus,
a porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, 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 caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus, a porta de passagem para a vida. Falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Glória a Jesus, caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E é o caminho que nos conduz ao Pai. Não há outro caminho. E esse é o tema da nossa programação de hoje. Glória a Deus. Eu vou pedir para a irmã Sandra, então, antes de nós darmos início dentro do estudo, dentro desse tema, pedir que a irmã Sandra, então, nos atualize, ver quem já está conosco, já aí, ligadinho na programação, vamos ver se os irmãos cumpriram com a tarefa evangelística Com as suas de áreas. compartilhar. Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui o chat, então. Nós já temos a irmã Caroline Lazari. As irmãs conhecem? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem o irmão Messias Bittencourt, Glória a Deus. a irmã Cleonice Buges, Aleluia. Barra do Ribeiro, Glória a Deus. irmã Cauã Benção. Oliveira, a irmã Loreni Rodrigues, Glória a Deus. Aleluia. acho que é a irmã Nereia, eu acho que é Nereia Evandro. Desejando a paz do Senhor, são de Corrientes, Argentina. Oh, glória a Deus. A irmã Manu, também daqui da sede internacional, Glória a Jesus. desejando a paz do Senhor. A irmã Fabiana Vergara, Oh, daqui da glória. sede internacional. Quem desejando, é essa irmã? Quem será essa irmã? Vergara. Desejando Ei, a paz irmã do Sandra Senhor. Vergara. Glória. A irmã Andréia Cruz, Glória a desejando Jesus. a paz do Senhor. Amém. Irmão Josué Ritter, glória a Deus. Irmã Aline Glória a Feula, Deus. paz do Senhor. Quem mais? A irmã Victoria Adolfo, também Glória a daqui da sede Jesus. internacional. Paz Muitos do jovens da Senhor. sede, bênção de Sejam Deus. todos bem-vindos. A irmã Keila Ritter. Glória paz a do Deus. Senhor. Deus abençoe a irmã Keila. A irmã Andréia Ramos, desejando também a paz do Senhor, dizendo que está ligadinha na programação. E a irmã Nitiele Marques, desejando a paz do Senhor. Natiele Marques. Oh, glória a Deus. Deus Não abençoe. esqueçam, irmãos, de colocar a sua área, de onde vocês estão assistindo, e deixando um recado aqui na programação. Amém?
Amém, glória a Deus. Irmãs, irmãos, nós estávamos conversando, né, sobre o tema desta programação, sobre o que nós iríamos trazer, compartilhar com os irmãos nesse dia, né? E numa das nossas reuniões ali, na primeira reunião que tivemos para discutir sobre o que nós traríamos, a irmã Janaína, então, me trouxe que no coração dela estava muito latente esse versículo bíblico que está em João 14:6, né, sobre Jesus, né, ser o caminho que nos conduz ao Pai. Nós estaremos lendo em seguida. E quando ela me falou sobre esse versículo que estava latente no seu coração, eu me recordei que há um tempo atrás eu estive lendo o livro de Atos 9, lá no verso 2, uma palavrinha me chamou muito a atenção ao ler aquele versículo bíblico. E o versículo ele diz assim: e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Me chamou muita atenção porque a palavra de Deus, por diversas vezes, se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver esta palavra, caminho. Nós estaremos lendo algumas passagens hoje que fala sobre caminho, traz esta palavra. Mas aqui me chamou a atenção, e eu já tinha ela marcadinha, assim, quando nós conversamos em reunião, eu já tinha ela marcada, porque, de fato, ela me saltou os olhos quando eu li ela há um tempo atrás. Porque essa palavra caminho, irmã Sandra, ela não está escrita em letra minúscula. Como tantas outras na palavra de Deus, que a gente vai olhar e está escrito caminho com letra minúscula. E aí, nós lendo ali, diz assim: a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho com letra maiúscula. Ou seja, que caminho era esse que esse versículo nos traz? Que caminho é esse, irmã Sandra? Inclusive, enquanto nós conversávamos nas nossas reuniões sobre o programa, como nós iríamos apresentar, nós começamos a nos questionar sobre isso, exatamente, essa questão do caminho estar destacado em letras maiúsculas, né? Porque a gente foi até pesquisar, né, irmã Aline, a questão de o que significa o caminho. No dicionário eu gosto muito, coisa de professora, gosto muito dessa questão do significado das palavras, buscar lá no dicionário e por aí vai. E nós encontramos a questão da definição do caminho ser algo que direciona alguém para um propósito, para um objetivo, para um lugar. E aqui nós começamos a debater e a refletir sobre essa questão do caminho. Porque eu posso traçar no meu GPS um caminho para chegar aqui, por exemplo, na sede internacional. Eu saio da minha casa e ele vai me direcionar aqui para um endereço. Mas esse caminho que é citado aqui em João, ele vai estar se referindo ao caminho da salvação. Glória a Deus. E enquanto, irmãs, eu estava vindo agora no programa para apresentar, eu passei, acho que pela Garibaldi, a gente passa, sai da Protásio, passa pela Garibaldi, e eu me lembrei do dia da Cruzada Evangelística. Estávamos eu, a irmã Caroline, a irmã Andréia e a irmã Victória. E nós irmãs fomos, que estão conectadas, as irmãs que conosco. estão conectadas, inclusive. E nós fomos caminhando até a Redenção, e lá nós começamos a fazer aquela estratégia que o pastor Humberto falou, a estratégia do poço. E nós, no retorno, quando nós estávamos retornando, nós estávamos decidindo qual caminho que nós íamos tomar. E a gente ficou na dúvida lá embaixo, né? E chegou um momento que a gente disse, não, vamos por essa rua, porque é por aqui nós não passamos. Quando nós estávamos subindo, nós encontramos uma senhora sentada numa, não sei, acho que era uma mureta de um prédio, e ela olhou para nós assim e disse, vocês são da igreja? E ali nós paramos e já dissemos, sim, somos, e já cercamos aquela mulher, vimos uma oportunidade. E aí ela começou a nos contar algumas coisas sobre dificuldades que ela estava passando na vida dela.
e ela perdeu o filho, fazia 1 ano que ela havia perdido o seu filho, e ela estava passando por um luto muito profundo. E ela contou para nós que ela sentava naquele lugar para esperar um vizinho que vinha para conversar com ela. E ela era de uma outra denominação, e nós estávamos convidando ela para vir no culto. E eu achei muito interessante, porque do ponto de vista dela, ela não precisava vir na igreja, porque ela já tinha a convicção de fé dela. Mas ela estava num sofrimento tão profundo que tinha uma tristeza nos olhos daquela senhora. E nós conversávamos sobre isso depois. Como é difícil, em alguns momentos, alcançar, porque nós víamos a tristeza no coração dela, nós víamos nos olhos dela a tristeza que ela estava passando daquele luto. Mas, ao mesmo tempo, a convicção que ela estava no caminho correto para encontrar o consolo não permitia que ela vivesse algo novo na vida dela. E eu me lembrei disso agora, quando eu estava descendo, aquela senhora, né? Quantas vezes achamos que estamos no caminho que vai nos trazer conforto, nos levar à salvação? Quantas vezes, né? Quantas vezes, quantas pessoas, né? Quem sabe até podemos falar para nós mesmos, quantas vezes nós, lá atrás, né? Quando não estávamos na presença de Deus, a gente conversou um pouquinho e a gente conhece um pouco da história de cada uma aqui, e talvez, se assim Deus permitir e der tempo, nós estaremos compartilhando alguma coisa também, né? Como que nós fomos alcançadas para este caminho, que é o caminho em destaque aqui no verso 2, alguns que eram do caminho, ou seja, existe um caminho certo, aleluia, né? Esta senhora achou que o caminho que ela estava trilhando era certo, embora ela, né, enfim, estava ali com o coração ainda muito entristecido, né? Com certeza distante do caminho. Ela achava que estava no caminho, mas que era do caminho, mas na verdade não. Porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que quando nós estamos no caminho, nós temos vida e vida em abundância. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Não é que nós não temos problemas, é diferente. Sim. Mas ainda que em meio aos problemas, ainda em meio às dificuldades, mas estando no caminho, sendo do caminho, como estes que estavam sendo perseguidos por este personagem que nós iremos discorrer um pouquinho sobre a vida dele, nós temos a paz que excede todo entendimento, mesmo vivendo, sim, aflições, porque também é bíblico. E nós queremos, então, irmãos, entrar agora um pouquinho dentro de um personagem bíblico, ou melhor, primeiro eu vou pedir que a irmã Janaína leia para nós João 14:6, e posteriormente a gente vai, então, ler uma outra passagem para falar sobre um personagem muito conhecido, um personagem que achava que estava no caminho que conduz ao Pai. Amém? Irmã Janaína. Vamos ler então, João 14:6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Glória a Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E não há outro trajeto a ser seguido para chegar até Deus, se não for por meio dele, né? E muitas pessoas estão seguindo muitos caminhos que são mais confortáveis para si, segundo o seu próprio entendimento, pessoas que, enfim, não vão a lugar algum, né? E dizem, muitos de vocês já devem ter escutado pessoas que dizem assim: eu tenho Deus no coração, eu tenho fé, né? Mas não congregam, não tem uma vida de comunhão com Deus, não tem uma vida pautada na palavra de Deus, mas elas acham que são do caminho e que estão neste caminho, né? Mas não tem outro caminho senão Jesus, né? Para chegar até Deus, que é o objetivo, né? Quando nós saímos de casa, né, pela manhã, as irmãs que, né, vão ao trabalho, vocês têm um destino a chegar, né? Vocês trilham um caminho, um percurso, vocês têm um objetivo. E nós, como cristãos, nós temos um objetivo, né? Então, nós estaremos lendo agora
Nós estaremos lendo agora Atos 9, 3. Irmã Sandra, poderia ler, por favor? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Glória a Deus. Pois bem, de quem então a palavra de Deus está falando nesse livro, no livro de Atos dos Apóstolos? Está falando de um personagem muito conhecido, né? Que ainda nesta passagem, nesse momento, tinha um nome, né, de Saulo. E os irmãos são conhecedores, né, da palavra de Deus. E para quem não é, Saulo, ele era um judeu e foi, enfim, criado ali aos pés de Gamaliel, um homem sábio. Ele era um homem zeloso da lei e ele achava que estava no caminho. Tanto achava, irmãs, que os cristãos da época soavam uma ameaça para eles, né? E aí, ali onde nós lemos anteriormente, eu vou ler agora o verso 1, que diz: Saulo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso ele achasse alguns do caminho, assim homem como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Então, ele era um homem sábio, um homem douto, um judeu. Ele era zeloso pela lei e ele achava que aquilo que ele estava fazendo estava agradando a Deus e que ele estava no caminho que, por fim, o conduziria ao céu. Quando, na verdade, ele estava indo contra o próprio Deus, né? E ele não estava caminhando rumo ao céu. Mas nosso Deus, que é um Deus de amor e que nos encontrou, irmãs. Eu fui encontrá-la lá em 2009, né? Não sei, irmã Sandra, se recorda o ano? Eu nasci e me criei na igreja. Depois, com uns 18 anos, eu me desviei do caminho. Puxa. E lá na graduação, quando eu fiquei 4 anos na graduação, quando eu finalizei, Deus traçou, quem sabe eu conto isso hoje aqui para os irmãos, mas Deus traçou uma estratégia e me resgatou dentro da universidade, irmãos, coisa rara. Isso era 2000 e... Lugar que geralmente as pessoas acabam saindo do caminho, mas Deus é Deus, né? Deus traçou uma estratégia interessante lá na faculdade, Glória na graduação, na pós-graduação, na verdade. Em 2016 eu retornei. Glória a Deus. E a irmã Janaína lembra o ano que Deus lhe trouxe para o caminho, irmã Janaína? 2010. Glória a Deus. Um pouquinho depois de mim. Um pouquinho após mim. Então, irmãos, Deus que é um Deus de amor e tinha um projeto com a vida de Saulo, assim como tem nas nossas vidas, assim como tem na vida dos irmãos que estão conectados, quem sabe até pessoas que estão tentando entrar no caminho. Existe um desejo no coração de entrar por esse caminho, mas que olham para algumas coisas e assim, é impossível entrar nesse caminho. É impossível ser do caminho. É impossível ser um dos que eram do caminho, como está escrito ali em Atos 9:2. Aleluia. Mas o Deus de amor e de misericórdia, o Deus de obras perfeitas, como há né, acho que existe um louvor, né, que diz assim, e ele encontrou Saulo, ele nos encontrou. E ali no trecho que a irmã Sandra já leu, lá no caminho de Damasco, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Podemos até mudar para o tema: eu sou o caminho. Eu sou Jesus.
Aleluia, glória a Deus. A quem tu persegues. Então, nesse momento, Paulo se abriu uma oportunidade para que verdadeiramente Paulo saísse do engano em que ele se encontrava e entrasse no caminho. E ali, então, iniciou um processo lindo de conversão na vida desse homem. E as escamas que estavam nos seus olhos, elas caíram. E nós vemos, então, que Deus transformou a vida de Saulo. Sandra, gostaria de falar alguma coisinha? Compartilhar alguma coisa sobre Paulo? Eu acredito que nesse momento Deus mostra o quanto Ele pode mudar as rotas das nossas vidas e de formas que muitas vezes nós nem imaginamos. Aqui foi necessário tirar a visão de Paulo. Foi necessário fazer com que ele se curvasse, se dobrasse, porque se a gente vai analisar historicamente, né, o contexto de Paulo para a época em que ele vivia, ele era um homem fora da curva, acima da média. Ele tinha dupla nacionalidade, seria o que um homem que seria brasileiro e teria o passaporte americano, europeu, alguma coisa do tipo. Falava muitos idiomas, um homem instruído, acredito que muito reconhecido na sua comunidade. Então, como que Deus ia alcançar esse homem? Então, ele tira a visão de Paulo. Muitas vezes, a forma como Deus precisa agir em nossas vidas é por meio da dor, né? Ou outra estratégia que muda totalmente a forma como nós vamos receber a palavra. Deus precisava que Paulo parasse para ouvir ele. Como é que ele ia fazer isso? Então foi necessário esse encontro com Paulo. Eu acho que aqui já vou falar ali a estratégia que Deus usou, porque quando eu fiquei fora da igreja, eu não queria vir na igreja. Então como é que Deus ia ter um encontro comigo se eu não queria botar os meus pés na igreja? Nesse momento, a minha faculdade estava sendo vendida e eu estava finalizando a minha graduação e já ia iniciar a especialização. A instituição que comprou a minha, então, ela trouxe um centro ecumênico. E alguns jovens de outros ministérios se reuniram no prédio que eu estudava embaixo. Esse centro ecumênico era embaixo. E alguns amigos, então, vinham na porta da minha sala de aula na hora do intervalo da faculdade para me buscar, porque eu não queria ir, não queria ouvir a palavra, isso no centro ecumênico, ali no caso eram pessoas de outros ministérios, tinha até alguns jovens da restauração nessa época, que eles não me conheciam, mas eu sabia que eles eram da restauração. E, pasmem, irmãos, eu digo que aquilo ali foi uma estratégia para Deus me recuperar, para me trazer de volta para a igreja, porque aquele centro só ficou aberto o ano que eu frequentei. Depois ele fechou. Então não teve mais nenhum culto depois que eu aceitei voltar para a casa de Deus, me reconciliei. Então a estratégia que Deus usou para sensibilizar o meu coração naquele momento foi esse centro. E aqueles jovens que faziam aqueles cultos, aquelas reuniões no horário do intervalo. E olha que eu fui que nem Paulo, fui resistente. Porque teve momentos que eu me lembro que eu me escondia lá no fundo da sala porque eu não queria falar com os irmãos. Mas Deus me alcançou. Dentro da universidade. Lugar que muitas vezes alguns jovens se desviam. No caso, foi o lugar que Deus usou para sensibilizar. Alguém, então, para... Usou alguns jovens que iam lá todos os dias me chamar para ir para a reunião. E ali Deus foi trabalhando no meu coração, aí depois eu vim numa consagração da UF, aqui as irmãs também foram usadas por Deus, e num retiro da juventude, então eu me reconciliei com Deus. Glória a Deus, aleluia. Pois então, irmãos, em lugares improváveis, né? Lugar que a gente pensa assim, lugar, universidade, na verdade, lugar muitas vezes é um ambiente hostil, é um ambiente de batalha e para muitos, infelizmente, é um ambiente que as pessoas acabam saindo do caminho, acabam se perdendo do caminho. Mas o nosso Deus é poderoso e faz o impossível. Glória a Deus. E então eu gostaria de dar uma pausa agora para a gente. Eu vi que tem muitos irmãos conosco, que coisa maravilhosa. Glória a Deus, irmãos, compartilhem.
para que esta programação chegue a pessoas que estão afastadas da presença de Deus, que estão distantes da presença de Deus e que precisam dessa mensagem, né? De que Deus quer elas no caminho que é Jesus e que Jesus os levará até o Pai. Glória a Deus. E que para Deus não há impossíveis, como nós já estamos vendo. Paulo, um homem, vou usar um termo bem cabeçudo, né? Ele era um cabeçudo, ele achava que era o bambambam. Bam, bam. E nós vemos depois o que Deus fez, né, na vida dele, né? Que o que Deus fez, usou ele para pregar para os grandes, e a própria palavra de Deus diz que Deus chamou ele com esse propósito para pregar para os grandes, para pregar, enfim, foi um missionário, como a gente anotou aqui, né? Realizou muitas viagens missionárias, reescreveu muitos livros da palavra de Deus. Então, Deus fez algo lindo na vida dele, mas ele era um cabeçudo. Como, quem sabe, um colega de trabalho, de faculdade, de escola, um familiar teu, acha que está no caminho, mas não está. Então, evangelize aí por meio desse link. E eu vou pedir novamente que a irmã Sandra atualize aí os nossos irmãos que estão conosco. Continuando, então, os irmãos que estão nos cumprimentando, saudando nessa noite. Irmão Sandro Bica. Oh, glória a Deus! A irmã Elisa Saraiva, dizendo aleluia. Irmão Daniel Rastelli, paz do Senhor. A irmã Eglária Morosini, paz, oração e união. A irmã Karine Leonardi, paz, oração e união. A irmã Luísa Leonardi também, a paz, oração e união. A irmã Prisca Benacu, paz do Senhor. O irmão Ezequiel Pinheiro, a paz do Senhor. A irmã Ana Luísa, paz do Senhor, aleluia. A irmã Roberta, glória a Deus. Irmã Cátia Brito, paz do Senhor, queridas irmãs. Irmão Osiel Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. E o nosso irmão Jorge Wolff, dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem aí compartilhar, né, aqueles que não nasceram, quem sabe, né, num berço cristão, e até mesmo os que nasceram no berço cristão, também podem compartilhar, porque nós sabemos que mesmo nascendo num berço cristão, existe um clique de Deus. Existe um momento em que acontece o novo nascimento. E que essa pessoa, então, ela passa a ver, a entender o reino de Deus, né? Com os olhos de Deus, né? Recebe o novo nascimento, nada mais é do que nós recebermos a natureza de Deus e as coisas começarem a fluir de modo natural, né? Em nossas vidas. Então, se alguém aí lembra quando que aconteceu esse processo, seja de novo nascimento ou de conversão mesmo, né? Que é quando que Deus te trouxe para o caminho, e sentir de compartilhar aí conosco, vai ser uma bênção de Deus. E agora nós estaremos conhecendo um pouquinho, se esses irmãos, né, conhecem a irmã Carla Janaína? Irmã Janaína, nós nos conhecemos, né? Agora eu não vou falar uma década, muito mais que uma década. Daqui a pouco nós estamos em 2 décadas, glória a Deus. Ver como nós somos Vamos jovens. chegar lá. Como somos jovens, né? Então, glória a Deus. Nós nos conhecemos há um pouco mais de uma década. Deus permitiu, né, assim. E nos conhecemos desde 2010, né, irmã Janaína? 2010. Desde 2010. Então, Deus me honrou, assim, com essa oportunidade de acompanhar o processo da irmã Janaína. Mas eu acredito que muitos não conhecem o testemunho, né? Como Deus trouxe a irmã Janaína para o caminho. Esse caminho, o caminho da salvação, o caminho que conduz ao Pai. E ela tem um testemunho muito tremendo também, muito bonito. E aí ela vai estar compartilhando conosco um pouquinho desse testemunho, né? Quando que Deus chamou ela, como ela sentiu esse chamado de Deus para entrar no caminho, se veio de um berço cristão, se não veio, né? Enfim, tem liberdade, irmã Janaína, para compartilhar conosco o seu testemunho, como é que foram os primeiros passos, foi fácil, não foi fácil. Enfim, irmã, tem liberdade para compartilhar conosco. Glória a Deus. Maravilhoso tu és, Jesus. Irmãos, então vamos deixar então uma meditação para os irmãos, um texto bíblico que fica em João. João 17:3, né, que é bem conhecido.
Aleluia! E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, eu vou dar uma boa resumida assim, no meu testemunho, né? Eu fui criada, né, dentro de um lar cristão, né? Meus pais são cristãos, né? Quando eu entrei ali naquele período da adolescência, que é um período mais difícil, assim, eu comecei a ter um desejo de não mais ir na igreja, né? E naquele período só minha mãe estava indo na igreja, né? Então foi um momento assim da adolescência bem difícil, bem complicado, a gente se revolta com tudo. Eu me revoltava com tudo que era coisa, eu me revoltava, né? Então, eu disse pra minha mãe que não queria mais ir na igreja. Aí eu briguei muito com a minha mãe naquele período, ela insistiu comigo pra eu poder ir pra igreja e tal. E eu não queria, porque ela tava me forçando a ir pra igreja, coisa que eu já não queria mais. Eu tinha as minhas vizinhas, as minhas amigas que não eram cristãs, né? E ali na rua onde eu morava, era só a minha família, e permanece ainda só a minha família cristã ainda. E eu disse que não ia mais. E eu briguei, botei o pé que não ia mais e não fui mais. E meu pai falava pra minha mãe, não obriga ela a ir pra igreja. Se ela não quer, não obriga ela. Mas mesmo assim, a minha mãe sempre, né, me obrigava. E aquilo me gerava uma revolta muito grande no meu coração, né? Por ela querer me obrigar, né, a ir para a igreja. E aí deu muita revolta em mim, enfim, né? E aí eu fiquei sem ir. Eu me lembro que eu ia só quando eu sentia no meu coração, assim, me dava aquela vontade. Aí eu ia no culto, assim, com ela, assim. E aí se foi passando, né? Eu fui crescendo, né? Eu fui frequentando alguns lugares. Eu me lembro que a minha mãe pedia muita oração por mim, né? No ciclo de oração, né? Ela orava, pedia muita oração mesmo por mim. E então chegou um tempo em que Deus começou a me cercar, né? Começou assim a me apertar, assim como a irmã trouxe ali sobre Paulo. Paulo precisou perder a sua visão para vir para Cristo. E eu estava numa fase muito bem da minha vida, que eu achava incrível, né? Me divertindo, fazendo tudo que eu queria, né? Achando que estava feliz, que era feliz, né? E Deus começou a me apertar, começou a apertar uma área da minha vida. E aquela área da minha vida me machucava muito, me feria muito. Mas era o próprio Deus trabalhando em mim para que aquela área não viesse dar certo. Tinha tudo para dar certo, aquela área da minha vida. Não tinha porque, para mim, no meu entendimento, né? Tinha, né, naquele período, tudo para dar certo. Mas Deus não permitia, porque se desse realmente certo, com certeza hoje eu não estaria aqui, né? Mas aí ele começou a apertar aquela área da minha vida, aquilo me gerava dor, porque eu não compreendia por que aquilo não dava certo na minha vida. Eu me questionava por quê, né? E sempre quebrando a cara naquela área, sempre quebrando, e sempre triste, sempre perguntando por quê. Glória a Jesus. E aí eu fui, né? Aleluia. Às vezes eu tinha irmãs, assim, que a minha mãe tinha amigas, me encontravam, me abraçavam, falavam, Janaína, vem para Cristo, tá? Ai, não, a gente não quer, né? A gente não quer Cristo. Eu não queria Jesus, né? Eu não queria Jesus. Né? E eu só procurava Jesus mesmo quando aquela situação da minha vida, aquela área que não dava certo, eu procurava Jesus ali. Aí eu tinha um momento que eu ia na igreja e tal, e Deus, por misericórdia, sempre me dava vitória, né? Me passava aquele sofrimento, assim, e me dava paz sobre aquilo. Mas daqui a pouquinho eu já estava lá, né? Tentando dar certo aquela área da minha vida. E aí eu comecei a frequentar alguns lugares também, e ali naqueles lugares Deus sempre se manifestava para mim, sempre usava a forma de pessoas, né, para mostrar que aquele lugar onde eu estava não era para mim. E às vezes eu via nitidamente, eu estava lá muito feliz, né? Algumas pessoas me falam que eu sou muito agitada, assim, eu não me considero, mas boa parte dizem que eu sou muito agitada. E eu gostava, eu trazia muito agito para aquele momento, muito agito, assim, quando eu me dava assim, quando eu
eu olhava assim, tinha uma pessoa fixamente olhando assim para mim, parada olhando para mim. E ali eu via assim nitidamente Deus ali se manifestando para mim que ali não era o meu lugar. E eu queria estar naquele lugar, eu me sentia bem naquele lugar, eu tinha amigos naquele lugar. E Deus sempre se manifestou de várias formas, dessa forma comigo. E aquele olhar me trazia um certo constrangimento. Eu ficava muito constrangida com aquele olhar, mas eu entendia perfeitamente que era Deus. E ali acabava a minha alegria naquele momento. Eu ficava triste com aquele olhar. Mas, né, depois passavam uns dias, a gente voltava de novo, né? Então, um certo dia, eu vou dar uma resumida para não ficar muito longo, irmãos. Eu tinha hábito, né, de passar uns dias na casa da minha avó, ela sempre morava aqui no Partenon. E aí eu passava uns dias lá na casa dela. E aí eu fui um dia passar uns dias na casa dela ali. E ela disse que estava na igreja de restauração, a minha avó. E ela é minha tia. Só que a minha tia é uma pessoa coitada. Ela não para em igreja nenhuma. Ela sempre está mudando de igreja. E ela assim, já que tu tá aqui, vamos na igreja ali com a gente e tal. Aí ela me levou até ali, né, na São José, né, que era Tenente Castelo ali. Me levou ali na congregação. Aí Deus falou comigo fortemente e tal ali. E eu vi que ali foi plantada uma semente, assim, no meu coração, né? Novamente, assim. Deus falou comigo fortemente. Tá, depois eu vim pra casa tal. E aí se passou um tempo. Uma amiga minha engravidou e disse pra mim, Carlinha, eu tô grávida. E eu não quero mais trabalhar aqui na loja. E eu gosto muito de ti, e eu te indiquei pro dono da loja, eu quero muito que tu venha trabalhar aqui na loja. E eu estava trabalhando em outro lugar, e eu disse, bah. E aí ela disse assim, eu já falei com a mãe dele, e ela te conhece também, então não tem por que ele não te querer que tu trabalhe aqui, ela vai querer tu. Eu disse, tá bom. Só que aí ele demorou um bom tempo para entrar em contato comigo. Demorou uns dias mesmo. Eu fiquei naquela expectativa, né? Ela disse que era muito bom o salário, que tudo era maravilhoso e tal. E aí ela pegou... E ele demorou, né, bastante tempo para entrar em contato comigo. E aí depois, passou os dias, ele entrou em contato comigo, falou que queria lá, tá? Que eu fosse lá na loja, conhecesse a loja e tal. E eu fui. Aí até chegou esse dia, né? Fui lá na loja fazer entrevista com ele. De primeiro ele já gostou de mim, né? E aí disse que ia ficar comigo, por mim eu já podia começar a trabalhar no outro dia lá com ele, né? Tá, tudo bem, que foi ali para alguns que conhecem ou não, ali no shopping DC Navegantes, né? Que fica aqui na Vila Farrapos. Tá, aí eu comecei a trabalhar ali. Então ali era uma livraria, né? Com papelaria. Então ali ele vendia o jornal 0 Hora, o Diário Gaúcho e o jornal O Sul, né? Então, ali no jornal tinha o Diário Gaúcho, né? Que ali tinha a coluna do pastor Humberto, né? Ele deixava, né, do Ombro Amigo, jornal Ombro Amigo, deixava uma mensagem ali no jornal, né? E aí eu comecei a ter o hábito de ler ali, né, aquela coluna ali do pastor Humberto, né? E aí todos os sábados eles colocavam assim, eles não colocavam a mensagem do pastor Humberto, eles colocavam, visite uma de nossas igrejas, e colocavam ali o endereço das igrejas ali, né? Glória a Deus. E aí eu recordo que a minha colega disse, que era 2 turnos, né, de manhã e de tarde, eu ficava na parte da noite, e eu já não queria mais ficar de noite, né, porque era das 2 às 10 e tal. E aí eu falei assim, ela disse assim, Carlinha, eu tô indo embora, eu vou embora, tá? Eu disse, tá, tudo bem. E ela assim, e eu disse, eu vou fazer um voto com Deus então. Se ela for embora mesmo, eu faço um voto com Deus. Se o meu chefe aceitar eu ir para o horário da manhã, eu faço um voto com Deus que eu irei todos os sábados na igreja, não importa qual igreja, mas eu irei todos os sábados em alguma igreja eu irei ir, tá? Aí, realmente, ela saiu,
E eu fui falar com ele, né? Que eu gostaria, então, de trocar de horário, tal. E ele aceitou numa boa, né? Então, eu fiz esse voto com Deus, que eu iria numa igreja, tá? Aí, chegou um sábado, né? Fui ler o jornal o Diário Gaúcho. Tava ali, visite uma de nossas igrejas. E tinha ali a igreja, visite a igreja, que era Frederico Mendes, né? Frederico Mendes. O número tal, tinha o horário do culto tal. Aí eu perguntei como eu era nova ali, aí eu perguntei pro segurança, né, se ele conhecia a rua, tal, não sei, ele acha que essa rua aqui se vai, tá. Eu sei de uma coisa, hoje eu vou no culto ali, né, eu soltava às 6 horas da tarde, era um tempo de verão, né, horário de verão, então era claro, né. Aí eu disse assim, vou ir lá. E aí eu fui. Era uma rua sem fim, meu Deus. E eu fui caminhando e nada da igreja. Eu digo, meu Deus, mas vou indo. E era uma rua, assim, muito feia, porque era muito drogado, assim. Gente de rua, assim, muita gente, assim, de rua, assim. Era muito sinistra a rua. E aí eu fui caminhando, fui perguntando. E aí eu fui perguntando para as pessoas onde era a tal lá da Frederico. E não tinha fim aquela rua. Meu Deus, que foi o caminho mais demorado que realmente eu tomei. E aí, aí achei a igreja. Tava bem escondidinha, assim. Aí eu entro lá. Tava acabando o ensaio de jovens, né? Aí a Aline Vieira estava lá. Estava acabando o ensaio do coral da juventude lá. E aí eu entrei, elas me recepcionaram, me acolheram muito bem, com muito amor e muito carinho. Né, me avisaram que iria fechar a igreja, né, porque o curso iria começar às 7h30, 8 horas, agora não me lembro mais. Mas que elas iriam me esperar, né, se eu quisesse ficar, elas iriam estar me esperando, tá? E eu fiquei esperando o culto ali na frente, né. E ali Deus começou, né, uma obra no meu coração. Deus falou comigo fortemente naquele lugar, né, confirmou as promessas que Ele já tinha para minha vida. Mas eu fui ali um tempinho, me senti muito bem acolhida, muito bem amada, né? Foi um grande processo, mas meu coração estava no mundo ainda, né? Muito no mundo. E aí começou, eu não queria, aí eu me sumi, né? Eu frequentei um pouquinho de tempo ali e me sumi. Mas era uma Aline Vieira, né? Morava ali perto, estudava na escola 1º de Maio, né? Um dia ela passou lá pela vitrine, quando eu vi, me abanou. E aí ela pegou e entrou ali na loja, né? E aí a gente começou a conversar, tornou uma amizade, ela começou a me acompanhar, me deu meus primeiros passos ali, me acolheu muito bem, sempre que ela passava, ela sempre ali... trazia uma palavra de conforto, me convidava para ir para o culto, me convidava para vir aqui na sede, mas aqui na sede eu não vim aqui com ela, eu só ia ir lá, né? E aí, só que aí eu não queria Deus ainda, né? Ainda não queria Deus, e aí ela foi me acompanhando, foi mandando mensagem para mim, né? E eu me sumi. E aí, nisso, Deus me apertando, assim, né? Trabalhando nessa área da minha vida que realmente não dava certo, me trazia muito sofrimento, né? E Deus me apertando. E aí, retornei lá, comecei a frequentar ali, né? De novo. E aí a liderança me abraçou mais forte ali, né? O irmão Alexandre, na época, com a sua esposa, me abraçaram bem mais forte, assim. Na realidade, quando eu entrei, toda a igreja, assim, a igreja me amou, assim, sabe? Me abraçou realmente, a igreja toda, assim, ó, teve um amor, assim, por mim, assim, que foi Deus mesmo, né? E aí tinha outra irmã também que passava ali na loja, também sempre passava ali, levava alguma mensagem, uma palavra, me abraçava, assim, me acolheu muito bem. Aí depois... aí eu comecei a lutar com Deus, porque eu era vaidosa e estava presa em outras coisas, então eu comecei a brigar com Deus, eu comecei a ficar revoltada com Deus, porque eu não queria Deus, eu era muito sincera em questão a isso. Deus, eu não te quero agora, Senhor, eu não te quero agora, Senhor. E Deus me apertando para que eu fosse para os seus caminhos.
E aí eu disse, então tá, Senhor. Aí chegou um dia que eu tava muito já, assim, revoltada, assim, com Deus. Eu disse, tá, Deus, tu quer que eu me batize, que eu me converta? Então prepara o meu coração, então, pra isso. E aí eu comecei a frequentar os cultos. Comecei a frequentar ali. E Deus foi trabalhando no meu coração. A Aline sempre ali junto comigo, me ajudando, me dando apoio e tal. E aí, até que realmente um dia foi anunciado ali, né, o batismo. E quando foi anunciado aquele batismo ali no primeiro momento, eu não me senti preparada. Eu disse, não, eu não estou preparada para isso ainda, não estava preparada, não preparei. Eu disse, não estou preparada no momento. Aí continuei indo nos cultos ali, e ainda presa nas minhas outras questões, e ainda me vi uma certa revolta, né, com Deus, com aquela situação ali, e que eu não queria ele no momento também. E aí eu me recordo, né, que... Aí eu me lembro que um dia eu fui aqui até na Renner, meu Deus, aí eu olhei uma vitrine e falei, meu Deus... Olhei aquela vitrine tava encantadora, assim, coisa mais linda. Eu disse, meu Deus, eu me converter, ninguém vai mais me olhar mais. Eu disse, meu Deus, eu falei, Deus, por quê? Aí eu lembro que eu fiquei assim, eu falei em voz alta, assim, eu xinguei Deus, assim, em voz alta, de tanto, assim, revolta que eu tava. E aí eu frequentei mais um pouco. Recalcitrando contra os aviões. E aí eu me recordo, então, que aí eu frequentei mais um pouquinho dos cultos, e aí foi feito novamente o convite para batismo, e aí eu me examinei. Quando eu me examinei, me senti que eu estava preparada realmente para me converter, né? Aí não pode dar continuidade, porque foi também um processo para ela doloroso da minha conversão. Não, e era muito tremendo que eu me recordo que a irmã Janaína algumas vezes me trouxe assim, ai, que ela tava naquela guerra, né? Ela tava recalcitrando contra os agrilhões, ela tava lutando, assim, contra Deus mesmo, né? E contra a voz de Deus, porque eu me recordo que ela me dizia assim, ai, Eli, eu sinto que Deus tá dizendo para eu tomar uma posição. Ai, o que Deus tá querendo dizer com uma posição? E Deus disse, tem que tomar uma posição, Deus tá querendo que eu me posicione. E falava aquilo para mim, né? E eu ainda engatinhando, né? Porque eu entrei em 2009, final de 2009 ali, mas foi muito tremendo, assim, ver esse processo. E era puramente o Espírito Santo de Deus, que ecoava a voz de Deus ali, falando dentro da irmã Janaína, para ela se posicionar. E aconteceu uma coisa que eu nunca esqueço, né? E eu sempre retomo esse ponto com ela, porque foi um processo muito difícil, né? Mas, e que aos olhos naturais, os meus olhos que estavam perto dela, parecia impossível. Imagina, irmã, eu não vi tu citar onde tu mora, né? Mas a irmã Janaína mora em Eldorado do Sul. E as coisas de Deus, né, elas são assim. Ela poderia ter, então, optado por ir na restauração de lá, poderia, não, mas o processo que Deus tinha de conversão na vida dela era ali, naquele bairro, tanto que Deus conduziu tudo até pro trabalho dela ser ali. E que coisa tremenda, e Deus foi direcionando todas as coisas e foi guiando, e ela parou ali, e o processo dela foi tão difícil, essa guerra interna dela, entre ela e Deus, e ela lutando, e Deus tá pedindo para me posicionar, e Deus tá pedindo pra me posicionar. E para mim foi tão difícil, parecia tão impossível, irmãos, que até o penúltimo, né? Foi penúltimo, né? Penúltimo dia. Ela gostava, ela falou, né? Ela gostava muito de usar corsário. Muito estilosa dos corsários, era muitas cores de corsário, assim, era uma pessoa muito viva. Ainda essa que agora é de saia, mas saia de blusão, de blusa. Mas ela sempre foi uma pessoa, assim, de gostar muito das cores, assim, como ela mesma já citou, muito vaidosa. E aí, não bastando isso, ela foi até o último dia, eu ali acompanhando aquele processo, e disse assim, meu Deus, essa guria não vai se batizar. O batismo dela é amanhã, e hoje ela me aparece aqui toda periquita. Toda periquita de corsário. Eu olhava assim, eu digo, Deus,
Não vai vir. Não vai. Nem o meu próprio pastor acreditou que eu ia ficar na igreja. Gente. Ele chamou a liderança até, né? Sim, a porque o liderança. que tu espera? Uma pessoa que tá nesse processo, né, automaticamente, aos pouquinhos, ela vai trocando a roupa, ela vai, né, usando uma saia, uma blusinha mais fechada, uma coisinha assim. E a Janaína não. Quando chegar um dia, eu vou ter o último dia com a minha roupa. Com a minha roupa de cárcere, com a minha roupa de escrava do pecado. Mas quando chegou o dia, irmãos, ela desceu as águas inacreditavelmente, porque, como diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis. Então, Deus, ele fez essa grande obra, né, na vida da irmã Sandra, né, tem feito, vai fazer até o fim, fez e vai continuar fazendo essa obra até o fim na vida da irmã Carla Janaína, como a palavra de Deus nos diz, né, que aquele que começou a boa obra até o fim é de aperfeiçoar. E nós estamos nesse caminho de aperfeiçoamento para nos encontrarmos com o Pai. Glória a Deus. Não sei se a irmã Janaína quer citar mais alguma coisa, lembra de mais alguma coisa. Gostaria de compartilhar mais algo? Não, outra coisa que eu me lembrei agora, ele é bem longo, né, irmã? Mas como aqui o tempo é bem corrido, né? A gente resumiu um pouquinho. É a questão que eu tinha um vazio muito grande, né? Deus permitiu esse vazio entrar no meu coração muito grande, né? E aí eu senti um vazio, e nada completava esse vazio, né? Às vezes as pessoas, né, sentem esse vazio e não sabem que esse vazio é a falta de Deus, ou é a maneira que Deus também está usando para poder trazer essa pessoa para perto dele. E às vezes a pessoa não entende esse vazio, né? E aquele vazio também me trazia uma dor também muito grande, né? E aí eu me lembro que no último culto que eu fui, né, antes de me batizar, eu queria ser batizada com o Espírito Santo, né? E aí o irmão falou para mim, tu vai descer, e quando tu subir, tu vai receber, né? Aí eu pensei, então tá, eu vou descer ali, eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, né? Mas não, foi diferente, né? E aí eu desci e eu recebi muito forte, né, a alegria da salvação na minha vida, né? Veio como um renovo, assim, sobre a minha vida, a alegria da salvação, né? Algo, assim, sobrenatural, assim, alegria. E quando eu me examinei, né, eu me senti totalmente completa, né? Aleluia. Daquele vazio que eu Deus. sentia também, né? Então, que você possa, né, buscar, né, em Deus, que às vezes o homem procura em várias portas, né, procurando Deus. Realmente o homem quer Deus, mas vai batendo em porta, né, nas portas erradas, né. Mas Jesus, ele é a porta certa, Aleluia. né? Ele é a porta certa para a nossa vida, né? Assim como foi para mim, vai ser para você também, né? E só Jesus, ele pode preencher, né, esse vazio que existe no seu coração, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele veio, né, para nos dar uma vida e vida com abundância, né? Glória a Deus. A irmã Sandra vai ler um versículo para completar, embasar essa fala da irmã, essa última fala da irmã Janaína. Que está em Romanos 3:23, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse vazio nada mais é do que a falta, a ausência de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, só tem uma forma de nós termos esse vazio preenchido. É com a presença dele. É com a presença de Deus. E me chama a atenção esse ponto muito, muito interessante, né? Sobre o vazio que a irmã Janaína sentia e que muitos sentem. Muitos sentem. E às vezes até estando achando que está no caminho, às vezes está dentro da igreja, sabe, irmãs? Mas se encontra em um período e uma fase em que se sente vazio também, né? Estando no caminho, estando próximo ao caminho,
mas está perdido ali, sabe? Se desviou um pouco da rota por um motivo ou outro. E o caminho, né, para que esse vazio seja preenchido é se encher da presença de Deus, é se encher da glória de Deus, é aproveitar as oportunidades de Deus para sua vida. E isso é um ponto importante, né, sobre o vazio, que muitas pessoas sentem e buscam em tantos lugares, que infelizmente não é o lugar que Deus determinou para chegar até ele. Mas nosso desejo nessa noite é que pessoas tenham um encontro com a verdade, tenham um encontro com Cristo, por meio destes testemunhos, destas palavras que estão sendo ditas. E um outro ponto que me chama muita atenção, assim, dentro do relato da irmã Janaína, é do nosso papel como cristãos, né? Nós temos visto aqui na nossa sede o nosso líder, que é o presbítero Tiago Machado. Deus tem dado uma visão para ele muito, muito interessante de acolhimento, que é algo que a irmã Janina traz assim no relato dela, né, sobre a igreja que amou ela e que acolheu ela, que ela se sentiu acolhida, amada, né, acompanhada. E como isso é importante, irmãos, como isso é importante, esse primeiro, não só primeiro, né, mas claro, Deus depois vai conduzindo para amizades, enfim, que edifiquem a nossa vida, né, que nos ajudem a nos aproximar de Deus cada vez mais e batalhar conosco, mas esse acolhimento inicial. Então, é algo que me chama muito a atenção no testemunho da irmã Janaína e que fique de reflexão, né, o nosso líder, a visão que Deus tem dado para ele é de que ao terminar o culto, nós não olhemos para o nosso próprio umbiguinho, né, para a nossa fome, para o relógio, que nós temos que ir embora, que nós temos que sair logo, não, mas que a gente que a gente volte os nossos olhos na nave da igreja e a gente analise. Lá tem uma alminha, lá tem uma vida aqui dentro e a gente se aproxima desta vida, e a gente pega o contato telefônico, a gente interceda com aquela pessoa, a gente pergunte como ela está, como ela chegou ali, né? Qual é a necessidade dela, pelo que ela gostaria que nós intercedêssemos por ela. E ali as portas, né? Qualquer tipo de barreira, ela vai caindo por terra e a gente vai começando a ter acesso para conduzir essa pessoa para mais perto de Deus, para empurrar essa pessoa pro caminho. Então, eu tenho certeza, assim, a gente já conversou algumas vezes, quão fundamental nesse processo, claro que tudo é Deus, né? Nada somos nós, nada vem de nós mesmos, mas como é importante esse primeiro contato, esse acolhimento, né? Uma pessoa que é bem recebida, que é bem acolhida, ela vai ter vontade, ela vai lembrar daquele local com uma lembrança especial, com carinho. Então, que nós tenhamos esse amor da parte de Deus. E esse olhar sensível para as pessoas que chegam até a nossa igreja, seja na sede, seja na congregação, seja aí na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na África, seja onde for, que nós possamos transmitir o amor de Deus, dando atenção a essas vidas ao chegarem até a igreja. E nós estamos com o tempo bem resumido, o que já era de se esperar, né, porque as horas passam. E eu gostaria de brevemente, assim, não vou contar porque nem vai dar tempo de trazer, assim, como Deus me trouxe para o caminho, assim, porque, né, é um testemunho, mas algumas coisas, assim, eu vou trazer. Em seguida nós estaremos ouvindo um louvor. Vamos também estar atualizando novamente os relatos ali. Eu até vou fazer um comentário de um comentário. um comentário de um comentário. A irmã Caroline Lazari, que também tem um testemunho muito bonito da parte de Deus. Deus alcançou ela, né, quando ela estava num outro lugar, com uma condição de vida boa, e Deus alcançou essa jovem para Jesus, né, porque Deus é Deus dos impossíveis. Então, quando a gente acha assim, agora tá tudo perdido, agora daqui só para pior, é aí que Deus pega. É aí que Deus salva, é aí que Deus traz pro caminho. Glória a Deus. E ela faz um comentário: Jana, tu é uma bênção. Me divertindo aqui com o testemunho. Deus faz o impossível. Glória a Deus. Aleluia.
Então, só fazendo esse adendo aqui rapidinho. E, irmãos, eu cresci no lar, numa família, com algumas religiões, assim, com algumas inclinações para algumas religiões, mas o meu pai, ele frequentou uma certa igreja, digamos assim, por algum tempo, e enquanto ele foi para esse local, enquanto ele ia, né, o período que ele passou indo esse local, ele me levou. Então, eu cresci indo neste lugar, e neste lugar eu ouvi falar da palavra de Deus, eu escutei falar que existia um único Deus, e isso eu era criança. E eu devia ter menos de 6 anos de idade. Eu lembro-me que, onde hoje é o camelódromo, o meu pai, ele disse o seguinte para mim, ainda na infância: filha, um dia tu vai ter que escolher entre 2 caminhos. E para mim, naquele momento, eu acredito que eu tinha menos de 6 anos de idade, para mim não fazia sentido nenhum. E como toda filha tem um pai como super-herói, eu disse para ele: pai, escolhe para mim, escolhe por mim, confiando, né, no meu pai, que ele ia escolher o melhor para mim. Só que ele disse assim: filha, entre esses 2 caminhos, só quem pode escolher é tu. E se passaram, irmãos, 10 anos, 9 a 10 anos, até que eu fui então entender de que caminho ele estava se referindo. Céu, inferno, mundo ou Cristo, igreja. E então, com 15 anos de idade, o Senhor me alcançou com mão forte, assim como ele tirou o povo do Egito, né? Na flor da juventude, ali iniciando uma vida no mundo. Deus disse assim: não. Assim como a irmã Janaína lá, nos locais que ela frequentava, nas festividades que ela frequentava, certa feita eu estava em uma festividade e eu parei, assim, no meio da escuridão daquele local, olhei para tudo e tive um período, assim, um momento em que eu disse assim: ó, não é isso que Deus tem para mim. Então, Deus, ele nos encontra nos lugares mais improváveis, assim, ele faz, e ele vai, então, aos poucos, nos empurrando para o caminho. Mas eu vou deixar meu testemunho só até aqui, porque não vai dar tempo para contar, quem sabe, se assim Deus quiser e nos oportunizar numa próxima oportunidade, a gente conta. Foi um processo muito lindo da parte do Espírito Santo de Deus, né? Eu também era bastante vaidosa, né? Não me via sem brinco de jeito nenhum, e Deus fez coisas lindas assim no processo de conversão, me trazendo para o caminho. Glória a Deus. Agora nós estaremos escutando mais um louvor. Posteriormente, nós vamos atualizar os contatos. Em seguida, estaremos despedindo. Estamos muito felizes com a participação dos irmãos. Amém? Vamos adorar a Deus com um louvor muito especial, escolhido com muito carinho para você. Deus abençoe. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa
toda a minha vida, salvo-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecido, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que coisa linda esse hino, né? A melhor coisa que nós já fizemos em toda a nossa vida. Aleluia. Foi aceitar Jesus. Glória a Deus. Irmã Sandra, gostaria de deixar uma palavra, né? Sim, irmãos, nós estávamos comentando aqui brevemente, antes que acabe o nosso tempinho, porque passou muito rápido. Irmãos, existem momentos em que nós somos afligidos por problemas nessa caminhada. Mesmo dentro do caminho, mesmo dentro da vontade de Deus. Aleluia. E nós falávamos assim, mas Aline, Jana, Jesus já tinha deixado uma reflexão. Lá em João 16:33, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então, assim, por mais que seja difícil Glória e a nós Deus. encontremos Nós te dificuldades, adoramos, Jesus. tende bom ânimo. Aleluia. Jesus venceu, então a gente também pode vencer essa caminhada. Amém. Eu gostaria também de deixar rapidamente Salmos 37:5 para você que está nos escutando. Seja crente ou não crente, ou até mesmo esteja parado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Amém? A irmã Sandra vai estar atualizando e em seguida estaremos despedindo. Glória ao nome de Jesus. Então nós queremos Aleluia. saudar aqui o irmão Te Saul adoramos, Vargas, Jesus. desejando a paz, irmão Deus Richard abençoe. Farias, Glória a Deus. glória a Deus, irmão Robson Santos, glória a Deus, Aleluia. o irmão Fabiano Bandeira, glória a Deus, a irmã Fernanda Clavijo também, glória a Deus, Claudemir Aleluia. Cardoso, desde Lousada, norte de Portugal, glória a Maravilha. Deus. Glória a Jesus. Lucas Santos, glória a Deus.
a irmã Manu, irmã Karen Lima. Glória a Deus. E Aleluia. obrigada a todos os irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando nesta programação. Amém. Vamos estar orando então rapidamente, em seguida despedindo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, por cada irmão, Senhor, videologado, Senhor. Deus, te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo nesse exato momento em corações, Senhor. E por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor, por meio desta programação, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, videologados, Senhor. Contempla, Senhor, suas necessidades, Senhor, e trabalha, Senhor, em favor delas, Pai, segundo o teu propósito, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos alcançado, por não ter desistido de nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, nós te amamos, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Concede-nos, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos falar então paz, oração e união. E Deus. E o nosso lema é Deus na frente!